futebol está mudando. Os ídolos que marcaram gerações, Messi, Cristiano, Neymar, já começam a escrever seus últimos capítulos. Mas enquanto alguns se despedem, uma nova geração surge, pronta para assumir o trono. Garotos que jogam com a leveza de quem nasceu para brilhar e com a frieza de veteranos que já entendem o peso da história que estão escrevendo. Eles não estão apenas jogando bola, estão mudando o jogo. São joias que desafiam a lógica, gênios que transformam cada toque em arte e jovens que carregam o futuro do futebol nos próprios pés. O mais impressionante é que essa revolução já começou e você agora vai conhecer os nomes que vão dominar o futebol mundial nos próximos anos. Então já se inscreve aqui no canal para não perder o futuro do futebol passando diante dos seus olhos. Pau Cubarsí. E na 10ª posição, temos um garoto que joga com uma serenidade que não combina com a idade que tem. No meio de atacantes experientes e estádios lotados, Pau Cubarsí, de apenas 18 anos, parece viver em câmera lenta. Ele não corre, ele flutua, não se desespera, antecipa. E enquanto muitos ainda tentam entender o que é jogar com classe, esse zagueiro do Barcelona já transformou a defesa em arte. Cubarsí é o tipo de jogador que faz o torcedor lembrar por que ama o futebol. Sua estreia no time principal foi um choque de maturidade. Ele entrou, dominou o jogo e parecia ter nascido para isso. Hoje, é considerado uma das joias mais promissoras da La Masia, a lendária base do Barça, que revelou nomes como Xavi, Iniesta e Messi. Seu toque de bola é limpo, sua leitura de jogo é absurda e a calma que ele demonstra com 18 anos é coisa de veterano. Em pouco tempo, ele já provou que não é apenas uma promessa, é o futuro da defesa espanhola. E tem uma curiosidade que mostra exatamente quem é Pau Cubarsí e o impacto absurdo que esse garoto gerou na Catalunha. Depois de sua estreia na Champions League contra o PSG, ele voltou para a escola no dia seguinte, e o que aconteceu ali, ninguém vai esquecer tão cedo. Os corredores estavam lotados, cheios de alunos em pé, todos esperando por ele como se estivessem prestes a receber um campeão. Quando Cubarsí entrou, o colégio simplesmente explodiu em aplausos. Uma saudação heróica, digna de filme, para o menino que levou orgulho à escola inteira, professores, amigos, funcionários, todo mundo. Aquele não foi só o retorno de um aluno, foi o retorno de um herói. Um garoto que nasceu em Girona, torcia pro Barça desde pequeno e agora defende as cores que sempre amou. O tipo de história que só o futebol é capaz de escrever. Endrick. E na 9ª posição, temos um garoto que carrega nas pernas o peso de milhões de sonhos brasileiros. Endrick, com apenas 19 anos, já veste a camisa mais pesada do planeta, a do Real Madrid. E o mais assustador é que ele chegou lá da forma mais difícil, sendo protagonista desde os 16, quando ainda jogava no Palmeiras. Desde muito cedo, o Brasil inteiro percebeu que não era um garoto comum. Endrick não joga futebol, ele impõe respeito. Hoje, o jovem atacante ainda busca mais minutos dentro do time estrelado do Real Madrid, mas toda vez que pisa no gramado, ele mostra o porquê de o clube mais poderoso do mundo ter apostado tanto nele. Cada toque, cada arrancada e cada finalização parecem um lembrete. O futuro já está ali, esperando para acontecer. E quem entende de futebol sabe, esse tipo de jogador não precisa de muito tempo para mudar um jogo. Endrick tem algo que não se treina, instinto de craque, e tem uma curiosidade que mostra o quanto ele sempre acreditou em si mesmo. Quando tinha apenas 10 anos, Endrick e o pai começaram a postar vídeos caseiros de seus gols no YouTube, tentando chamar a atenção de clubes. E conseguiram. Aquele menino que sonhava com o futebol europeu virou realidade, agora com a camisa mais cobiçada do planeta. Endrick é a prova viva de que o impossível é só questão de tempo. Florian Wirtz. E na 8ª posição, temos um jogador que redefine o conceito de inteligência dentro de campo. Florian Wirtz, o maestro alemão de apenas 22 anos, não joga com os pés, joga com a cabeça. Tudo nele parece calculado, mas natural. Ele não corre mais do que precisa, não dribla por vaidade e ainda assim domina o jogo como se tivesse o controle remoto nas mãos. Se o futebol fosse xadrez, Wirtz seria aquele jogador que vence sem precisar levantar da cadeira. Revelado pelo Bayer Leverkusen, Wirtz foi uma das peças centrais na histórica campanha em que o time conquistou títulos e quebrou recordes sob o comando de Xabi Alonso. Ele é o cérebro tático de uma geração alemã que promete devolver o país ao topo. Sua visão de jogo é absurda, ele enxerga espaços onde ninguém mais vê, e suas assistências parecem cirurgias feitas com os pés.
Agora, com a ida para o Liverpool, o desafio é provar que sua genialidade pode dominar também o futebol inglês. E se tem alguém capaz disso, é ele. Uma curiosidade sobre o Wirtz diz muito sobre sua essência. Em 2022, ele sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado que o tirou dos gramados por quase um ano. Muitos acharam que aquele seria o fim do menino prodígio, mas ele voltou ainda melhor. Recuperou a titularidade, foi eleito melhor jogador jovem da Bundesliga e desde então vem sendo chamado na Alemanha de o novo cérebro do futebol europeu. Florian Wirtz não joga só com talento, ele joga com propósito. Arda Güler. E na 7ª posição, temos o garoto que conquistou o apelido de o Mago de Madrid. Arda Güler, o turco de apenas 20 anos, é o tipo de jogador que faz o futebol parecer simples e mágico ao mesmo tempo. Dono de um toque refinado e uma visão de jogo absurda, ele não precisa correr muito para brilhar. Cada passe, cada domínio, cada chute parece ter sido desenhado com compasso e régua, e quando a bola cai no seu pé, o estádio inteiro prende a respiração. Antes de chegar ao Real Madrid, Arda já era um fenômeno na Turquia. Com o Fenerbahçe se tornou ídolo ainda adolescente, chamando atenção pela maturidade e pela frieza nas decisões. Quando o Real o contratou, muitos duvidaram se conseguiria espaço num elenco tão estrelado, mas bastaram poucos minutos em campo para ele provar o contrário. Seus gols, quase sempre de fora da área, são pequenos quadros de arte, e cada vez que ele entra, parece que o tempo desacelera ao redor. Uma curiosidade interessante: durante sua primeira temporada no Real Madrid, Arda passou por uma sequência de lesões musculares que o tiraram dos gramados por meses. Mas em vez de se abater, ele usou o tempo para estudar o estilo de jogo do time e entender cada movimento dos companheiros. Quando voltou, marcou gols decisivos e virou um dos xodós da torcida merengue. É por isso que chamam ele de Mago, não só pelo talento, mas pela forma como transforma dificuldade em inspiração. Stefan Willian. Na 6ª posição, temos um garoto que está transformando o impossível em rotina. Stefan Willian, com apenas 18 anos, já é uma das maiores revelações do futebol mundial e está brilhando com a camisa do Chelsea. O menino que encantou o Brasil no Palmeiras, agora encanta a Europa com uma maturidade que impressiona até os veteranos. Seu jeito de jogar mistura a leveza de um artista com a confiança de um craque. Quando a bola chega nos pés dele, o torcedor levanta, porque sabe que algo diferente vai acontecer. A adaptação dele ao futebol inglês foi quase instantânea. Em poucos meses, Stefan já marcou gol na Champions League, distribuiu assistências e conquistou o coração dos torcedores do Chelsea. Ele não se esconde, chama o jogo, encara zagueiros como se fosse brincadeira de rua. E enquanto muitos ainda o tratam como promessa, ele já está se tornando realidade. A imprensa inglesa o chama de The Brazilian Jewel, e o mundo começa a entender o porquê. E tem um detalhe que deixa tudo ainda mais incrível. O Chelsea desembolsou cerca de 65 milhões de euros para contratá-lo, uma das transferências mais caras da história por um jogador menor de idade. Hoje, o investimento parece até barato. Aos 18 anos, Stefan já é tratado como o sucessor natural da nova geração brasileira. E muita gente acredita que ele pode ser o próximo a disputar o trono de melhor do mundo. Se o presente já é mágico, o futuro promete ser lendário. Désiré Doué. E na 5ª posição, temos um nome que vem fazendo barulho em toda a Europa. Désiré Doué, o meia francês de 20 anos, é o tipo de jogador que muda o ritmo do jogo com um simples toque. Driblador, criativo e imprevisível, ele mistura o talento bruto de rua com a elegância do futebol moderno. No Paris Saint-Germain, Doué é o novo rosto da geração francesa, aquela que cresceu vendo Mbappé e agora quer superá-lo. Quando ele está em campo, o futebol parece uma dança entre força e finesse. Formado no Stade Rennais, Doué surgiu como uma explosão de talento ainda aos 17 anos, chamando atenção por sua maturidade e ousadia. Em 2024, o PSG apostou pesado e desembolsou cerca de 50 milhões de euros para tê-lo. E o investimento valeu cada centavo. Em pouco tempo, Doué mostrou que não é só mais uma promessa, é um protagonista em ascensão. Com dribles curtos, passes verticais e uma confiança impressionante, ele já é visto como uma das joias mais valiosas da França. A sensação é de que o PSG encontrou, enfim, seu novo símbolo pós-Mbappé. E aqui vai uma curiosidade que mostra a dimensão desse talento. Antes mesmo de completar 18 anos, Doué já tinha mais de 70 jogos como profissional pelo Rennes, algo raríssimo para um jogador da sua idade. Seu estilo foi comparado por analistas franceses a Ousmane Dembélé, mas com mais visão e controle. Fora de campo, é descrito como tímido e reservado, o oposto do showman que se transforma quando a bola toca seu pé. Désiré Doué é a mistura perfeita entre disciplina e instinto, e o mundo começa a perceber isso. Zaïre Emery.
E na quarta posição, temos um jogador que carrega o peso do futuro do futebol francês e faz isso com uma serenidade impressionante. Warren Zaïre-Emery, com apenas 19 anos, é o cérebro que comanda o meio-campo do Paris Saint-Germain. Enquanto muitos da idade dele ainda estão buscando espaço, ele já dita o ritmo de um dos clubes mais poderosos do mundo. Forte, técnico e absurdamente maduro, Zaïre é o tipo de jogador que não se apavora em momento nenhum. Ele não joga com medo, joga com propósito. Criado nas categorias de base do próprio PSG, Zaïre-Emery virou titular aos 16 anos e nunca mais saiu do time. Comandado por Luis Henrique, se tornou o ponto de equilíbrio entre defesa e ataque, aquele que faz o time respirar. Seu estilo lembra os grandes volantes da história, mas com a inteligência tática de uma era moderna. Ele marca, constrói e finaliza, tudo com a naturalidade de quem nasceu para estar ali. Hoje é o símbolo da nova geração que quer devolver à França o protagonismo mundial. E tem uma curiosidade que mostra o tamanho desse garoto. Aos 17 anos, Zaïre-Emery se tornou o jogador mais jovem da história da França a marcar um gol, um recorde monumental. E o detalhe mais impressionante, ele marcou no mesmo lance em que levou uma entrada dura que o tirou do jogo. Mesmo caído, o estádio inteiro se levantou para aplaudir o menino que já parecia um líder de seleção antes mesmo de completar 18 anos. Uma noite que definiu quem ele é: talento, coragem e personalidade de gigante. Jude Bellingham. E na terceira posição, temos o jogador que já vive o futuro, Jude Bellingham, o inglês que aos 22 anos se tornou o novo rosto do Real Madrid. Líder, decisivo e carismático, ele é a mistura perfeita entre técnica, garra e inteligência. Dentro de campo, Bellingham não joga, ele comanda. Cada passo parece calculado, cada movimento ensaiado. E mesmo num elenco repleto de estrelas, ele se impôs como protagonista, algo que poucos conseguiram vestir de branco. A chegada de Bellingham ao Real foi uma das maiores apostas do clube nos últimos anos, e o retorno veio rápido. Gols decisivos, atuações dominantes e uma personalidade de capitão fizeram dele o motor emocional do time. Quando ele pisa em campo, o torcedor sente que algo vai acontecer. E o mais curioso é que, com apenas 22 anos, ele já joga com a autoridade de quem tem uma década de experiência. O Real Madrid encontrou em Jude não apenas um craque, mas um líder natural. E tem uma curiosidade que define bem quem ele é. Antes mesmo de chegar à Espanha, Bellingham já era capitão do Borussia Dortmund aos 19 anos, o mais jovem da história do clube. E quando o Real Madrid o apresentou, Florentino Pérez disse que via nele um futuro Ballon d'Or. Desde então, ele tem confirmado cada palavra. Gols em clássicos, títulos e uma influência que vai além do campo. Jude Bellingham não é o futuro do futebol, ele é o presente em sua forma mais dominante. Jamal Musiala. E na segunda posição, temos um jogador que parece flutuar em campo. Jamal Musiala, com apenas 22 anos, é o tipo de craque que não precisa gritar para ser ouvido. Sua bola fala por ele. Cada toque é uma pintura, cada drible, uma obra de arte em movimento. Ele transforma a pressão em poesia e o caos em controle. É o jogador que o Bayern de Munique trata como o coração criativo de uma nova era. Nascido em Stuttgart, criado entre a Alemanha e a Inglaterra, Musiala cresceu absorvendo o melhor dos dois mundos. A técnica fria dos alemães e a ousadia dos britânicos. Revelado pelo Chelsea, mas lapidado no Bayern, ele virou titular ainda adolescente e nunca mais saiu do time. Em 2023, foi o herói do título da Bundesliga, marcando o gol decisivo na última rodada aos 20 anos. Hoje, ele é o motor ofensivo da seleção alemã e a esperança de uma geração que quer voltar ao topo do futebol mundial. Quando o jogo trava, é ele quem encontra o caminho. E tem uma curiosidade que mostra o tamanho desse talento precoce. Aos 19 anos, Musiala já havia sido eleito o jogador alemão do ano, superando nomes como Kimmich e Gundogan. Dentro do Bayern, é conhecido como Bambi, um apelido carinhoso dado pelos veteranos por causa da forma leve e graciosa com que se movimenta. Mas a verdade é que o Bambi cresceu, e hoje é uma das feras mais temidas da Europa. Lamine Yamal. E no topo da nossa lista, o garoto que desafia tudo o que sabíamos sobre talento precoce. Lamine Yamal, com apenas 18 anos, é mais do que uma joia. É o reflexo de uma nova era do futebol. No Barcelona, ele não é só uma promessa, é o presente. A cada toque, o Camp Nou volta a respirar a magia que parecia perdida desde a era Messi. Ele joga com alegria, leveza e uma confiança assustadora para alguém que ainda nem chegou à vida adulta. Yamal não se intimida. Com 16 anos, já enfrentava gigantes
gigantes da Champions League com a naturalidade de quem cresceu sonhando com aquilo. Foi o mais jovem da história a jogar e marcar uma Eurocopa, e o mais jovem a balançar as redes pela Espanha. A Europa inteira parou para ver esse garoto, que mistura a ousadia do futebol de rua com a precisão de um craque formado em laboratório. É o tipo de jogador que faz o mundo lembrar por que a gente se apaixona pelo futebol. E aqui vai uma curiosidade que mostra a alma desse garoto. Lamine Yamal é fã declarado de Neymar e diz que se inspira nele para fazer seus dribles e jogadas. Passava horas vendo vídeos do brasileiro no YouTube, tentando copiar seus movimentos. Hoje, ironicamente, ele é o jogador que mais lembra o Neymar dos tempos de ouro. Filho de pai marroquino e mãe guineense, nascido em Mataró, na Catalunha, Yamal carrega nas origens o mesmo espírito criativo que o inspira, o da ousadia. E o mais impressionante é que ele ainda está só começando. E esses foram os 10 jovens que já estão mudando o futebol mundial. Promessas? Não. Realidades que ainda vão evoluir muito. Agora eu quero saber de você. Concorda com esse ranking? Ou deixei alguém de fora que merece estar no top 10? Comenta aqui quais jogadores você acha que vão dominar o futebol nos próximos 5 anos. Quero ver sua opinião. E se curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Aqui, a gente não só fala de futebol, a gente vive as histórias que fazem ele ser gigantesco.